Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança no Brasil. É bonito de falar assim, né? Demais. Que é isso? Bom, para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui da Red Belt Security, e hoje vamos conversar sobre o desafio da continuidade do negócio na indústria. E para falar desse tema comigo, sempre recebendo aqui figuras ilustres, caras com excelente conhecimento de mercado, recebo aqui Nick Zucco, executivo da Nozomi, e Robson Santos, CISO da Comgás. Matheus Borges, sempre comigo aqui também. Bem-vindo, gente. Tamo junto, isso aí. Vamos mais um. Acho que já é o terceiro, hein, Edu? Estamos indo bem, né? Juntos. E o Robson primeiro aqui com a gente, né, Primeiro, Robson? estreante. Primeiro de muitos, por que não? Eu estrear com chave de ouro. Ah, maravilha, muito bom. Gente, antes de a gente começar aqui falar um pouquinho da introdução, a gente estava fazendo umas brincadeiras aqui. Primeiro eu quero saber como que vocês se conheceram, da onde vocês se conheceram. Boa. Acho que eu vou começar aqui falando como a gente se conheceu, que foi exatamente no mesmo momento que eu conheci a Red Belt. Foi quando eu estava diretor de cibersegurança lá na Nozomi, na Microsoft para América Latina. E aí a gente estava atendendo a Via naquela época, né? E a gente estava conversando bastante, a época era segurança em cloud, né? Como proteger a cloud com a cloud, como ajudar o negócio, que a gente falava muito do momento crítico para a área de varejo, que é o Black Friday, né? E a Red Belt também conhecendo como uma empresa de cibersegurança, porque antes disso a gente não tinha contato nenhum, né? E essa relação foi evoluindo. Eu acabei acompanhando a transição, né, da parte de varejo do Robson para a parte da indústria, porque antes a gente também não se conhecia, não foi assim? Foi justamente. E ainda, né, dando detalhes do encontro, a gente tentou fazer alguns papos para poder aproximar a Via Varejo da Microsoft na época. A gente não conseguia conciliar a agenda. Por uma coincidência, a gente estava num evento fora, externo, e a gente acabou se conectando nesse evento. O primeiro encontro presencial a gente fez no hotel em São Francisco. A gente fez ali um wrap-up, um papo de 30, 40 minutos. Na volta, você saiu de férias, lembro até hoje, quase 15 dias depois, que a gente foi conectar um pouco do tema, mas enfim, fizemos uma parceria incrível, uma mega jornada de segurança em cloud, foi algo bem interessante. Desde então, né, a gente continua se conectando bastante e a gente também teve uma mudança muito parecida, né? Acabei migrando para um ambiente de segurança para a indústria e você também indo para um player pensando em segurança para a indústria. Então, a gente acabou indiretamente depois se conectando bastante e falando muito sobre o assunto cyber, mas agora com uma ótica totalmente diferente, com um mindset totalmente diferente. Sim, deixa eu só voltar a esse ponto. Então quer dizer que quando a gente se encontrou na RSA, que daqui a pouco a gente vai estar lá de novo, eu não te dei atenção, eu não consegui uma sala para você, a gente teve que falar de pé no corredor, Alguém não teve tá nem magoado. um café no mago. Quando conseguimos ter uma estratégia, eu nem apareci. Só depois das férias. Foi desse jeito? Exatamente desse jeito. Tudo para dar certo no final do dia. Que maravilha. Foram quase 20 dias depois para a gente conectar aquilo que a gente discutiu, né? O duro foi lembrar tudo que a gente falou dentro dos 30, 40 minutos. Mas deu certo. Criou-se uma amizade aí fora dos negócios, né? Sem dúvida. Isso está claro aqui. Pelas brincadeiras anteriores. Sem dúvida. E no final do dia são pessoas, né, Edu e Matheus? A gente está aqui nessa grande jornada, desafio, para elevar o nível de maturidade do mercado, fazer com que o negócio entenda que cibersegurança virou um risco operacional de continuidade de negócio, que os investimentos devem ser feitos, sempre terão que ser feitos, né? E também ajudar os profissionais, porque tem um gap muito grande de profissionais e a gente tem que se ajudar, né? O pessoal lá do outro lado também se ajuda, aqui do lado nosso a gente também tem que fazer isso, né? Maravilha. Bom, continuidade do negócio nas indústrias, né? Acho que é uma das principais características que se distingue, talvez TI para OT, para a indústria, é o que? A continuidade do negócio, é a disponibilidade. Quando a gente fala ali talvez de segurança de TI, que é aquela segurança rotineira, tradicional, aplicações de patch, rotinas e daí em diante, a gente não pode fazer a mesma coisa na indústria, talvez não prevendo os problemas que você terá. Afinal, você nunca pode parar, talvez, uma indústria 24/7. Parou ali uma que é 24/7, você não recupera mais aquela hora perdida, correto? Sem dúvida. Acho que o grande diferencial que a gente comenta, né, de uma indústria é disponibilidade. Quando a gente fala de segurança, a gente não fala de security, a gente fala de safety. Então, dentro da nossa planta, a gente fala de disponibilidade, né? O risco que a planta pode trazer para a vida, o risco que ela pode trazer para o meio ambiente e o risco que ela pode trazer para a nossa operação. Então, a gente acaba conectando muito o mote de segurança. Acho que esse que é o fator mais curioso, né? O ambiente industrial fala muito de segurança, mas não com uma pegada de cibersegurança, né? A gente tem a mesma responsabilidade, talvez o mesmo intuito,
né, da disponibilidade da operação, mas é um olhar totalmente diferente, né, daquilo que a gente faz para dentro de IT. Ora, acho que a gente vai tocar muito aqui no papo a convergência desses ambientes e como isso também pode trazer ganhos exponenciais para o nosso negócio, para os times de negócio, mas o grande diferencial é que o negócio lá na ponta vai olhar a disponibilidade. Isso que você falou é perfeito. Não tem como você recuperar uma planta que opera 24/7 se você tiver uma interrupção. E aí, digo mais, dependendo da infraestrutura crítica que você trabalha, o que você alimenta, quando eu paro a minha operação, eu também paro um cliente lá na ponta, que também não vai conseguir recuperar na sua cadeia de suprimento aquilo que ele está entregando como produto final. Então é um olhar totalmente diferenciado, mas com uma pegada muito grande em segurança. Acho que é o grande desafio que a gente vai bater nesse papo aqui com uma visão mais próxima do negócio é como a gente deixa a cibersegurança mais atrativo, talvez como um segundo plano, para avisar o que é o primeiro plano. Né? Perfeito. O negócio sempre vai ser o mote, vai ser o nosso plano principal. Legal. Eu queria retomar um tema que a gente falou no outro podcast também. Quando a gente fala de negócio, o cybercrime é um negócio. Então, quando há um ataque no marketing, no RH, é ruim? Ninguém está falando que ter um computador infectado, uma senha roubada, é bom. Mas, de repente, atrasa um pouco uma campanha, não roda a folha de pagamento no dia. Mas quando tem um ataque na indústria, a gente não está discutindo só a questão da imagem da empresa. A operação não está rolando. Tem todo esse impacto social, pode ter também no meio ambiente e N outras coisas, porque é uma indústria, né? É uma infraestrutura crítica, é muito mais complicado. E a gente vai falar um pouco depois dessa convergência, como você bem colocou. Quando o atacante, pensando que é um negócio, ele tem que fazer o quê? Faturar a maior quantidade de dinheiro possível e ter o custo menor, né? ROI, TCO, lá também tem tudo isso. Para quem não sabe, até 2025 serão 10 trilhões de dólares que o cybercrime vai arrecadar. E nós estamos investindo menos de 500 bilhões de dólares. É muito discrepante tudo isso, né? Na hora que o atacante viu que o ambiente legado da indústria passou a estar conectado, indústria 4.0, que é maravilhoso, a parte de automação e tudo mais, lá tem o quê? Não tem duplo fator de autenticação, não tem segmentação de rede, não tem patch aplicado, tem sistema operacional legado. Então é mais fácil atacar o escritório, que muito do investimento foi para o escritório, ou mais fácil atacar o chão de fábrica? Se eu criptografo o chão de fábrica, está sangrando ali, não estou faturando, não estou atendendo o meu cliente. Então a empresa está mais disposta a pagar aqui. Não é para pagar, a gente não está discutindo isso, mas ela fica mais disposta. Então o negócio do atacante se torna com maior sucesso para o ponto de vista dele, né? Ô, Nick, você falou aqui de criptografar os dados da indústria e daí em diante. Vamos desmistificar um negócio aqui, Robson. Me ajuda nessa. Os ambientes industriais já estão com conexões em nuvem ou não? Essa está fácil de responder. Sim. Hoje nós temos, quando a gente fala da indústria 4.0 e a gente começa nos processos de automação, trazer mais controle, né, de sensoriamento, que é o que a gente comenta para o negócio, então dar mais dados de disponibilidade, mais dados de performance, mais dados sobre opções que evitam um risco dentro da ponta, a gente precisa armazenar toda essa inteligência de dado. Quando você tem plantas dispersas e espalhadas, seria muito complexo você montar uma mini estrutura lá dentro de IT para atender essa visão de OT. Então, automaticamente, quando a gente começa a falar, né, de ter uma visão, né, de um lake estruturado para OT, uma visão que traga desde o input de como eu compro uma molécula por melhor preço, desde como eu trago uma visão, né, para acelerar margem de crescimento da minha planta, da minha rede, a gente acaba migrando esses sistemas ou trazendo soluções de mercado corporativas de IT para um ambiente em nuvem. Então a gente passa a ter supostamente um ambiente, né, desconectado, a gente passa a ter um ambiente convergente e centralizado. Então hoje não é um mito dizer que a gente tem ambientes industriais, por mais que seja uma planta física, né, no ambiente de indústria, o famoso chão de fábrica, mas a gente tem os dados que correm ali dentro no ambiente em nuvem. Então você vai ter uma conexão e esse ambiente passa a fazer parte desse ecossistema. Boa. Então a gente tem essa visão aí. Robson, você mencionou aqui conexão na nuvem ou TI em nuvem. Voltando lá atrás, a gente fez uma brincadeira aqui de quando vocês se conheceram, né? Conta pra gente como foi lá atrás para fazer essa transição. On-premises, 100% controlado, e aí vamos pra nuvem. Cara, deve dar um frio na barriga gigantesco de quem tá tomando a decisão e de trazer suporte e o apoio das outras áreas de negócio também, sabendo desse risco que lá atrás ainda era mais visível. Era um monstrão ainda maior, que hoje já não é tanto, que a gente já passou por isso em algumas vezes, mas como é que foi isso lá atrás? Bem desafiador e mega complexo. Acho que o primeiro benchmark que a gente foi fazer é qual é o sistema mais crítico, né, dentro dessa cadeia, né, industrial para o nosso negócio. Então a gente fala, né, sistema SCADA, né, que basicamente ele vai coletar todas as nossas informações do campo, não importa se é uma vazão,
pressão, se é um dado de disponibilidade do equipamento que está ativo, não está ativo, a gente não encontrou naquele momento benchmark de companhias que tivessem levado este tipo de sistema para a nuvem. Olha isso, tem um viés pioneiro ainda também, Sim, né? De esse desbravar. é um dos primeiros pontos. Segundo, né, a gente tem uma discussão muito grande sobre latência sobre esses ambientes. Você tem um ambiente descentralizado, numa infraestrutura com links de comunicação, né, de baixa capacidade, em alguns locais, né, sem visão de sinal, enfim, um ambiente complexo. Como isso, conectando num ambiente de transformação digital na nuvem, eu aumentaria a minha disponibilidade a nível de poder computacional, mas vou conseguir trazer agilidade para o negócio. Então, foi uma série de perguntas e questionamentos, né? A gente fez um estudo na época muito bacana com a McKinsey, onde a gente viu que a jornada de transformação digital ela seria mais do que necessária. Não pela distribuição de gás, mas para pegar uma companhia de gás e transformar ela numa companhia com cliente no centro. Como eu trabalho numa jornada diferenciada para o meu cliente, né? Não pensando só no mote de transformar e entregar, melhor atendimento, melhor consumo, canais digitais, portais. Hoje a gente tem a Cris, que é uma chatbot automatizada para te atender, atendimento via WhatsApp, uma série de coisas, sem fazer um processo de transformação. Só que o meu core business é distribuição de gás. E esse ecossistema ele não vai morrer. Então a gente teve que fazer uma série de junções e estudos para poder fazer essas migrações. Então, dentro da nossa jornada, foi uma jornada de quase 12 meses, os sistemas que foram levados por último, obviamente, foi o nosso ambiente industrial. E aí a gente teve tempo de pilotar, fazer teste, planejar, olhar a latência. Eu vou usar na nuvem, que é a nossa parceira, uma região no Brasil, ou a nível de custo, fazendo toda a estrutura, eu vou usar um crédito melhor a nível de custo fora do país. Hoje a gente tem um ambiente escala, uma nuvem, usando uma região fora do país. Que demais. Entregando visão de negócio em monitoramento alertas, que ele tinha quase cada 12 horas, e hoje ele tinha cada 1 minuto. Uau. Então, muda. Muda bastante. Muda o jogo, né? A A gente estratégia tem essa inteira. distância da transformação do link e tudo mais, mas a gente começa a trazer. E aí qual que é o grande paradigma para o negócio? Não adianta falar de cloud, não adianta falar de cibersegurança. A gente tem que falar de business. Como é a sua rotina, como você funciona, como que você opera. Né? Se hoje você está no nosso centro de operações, que é o CCO, o Nicolas teve o prazer de conhecer, enfim. Incrível. Vou convidá-los, né? Hoje a gente levou isso para a nossa estrutura de Campinas. A gente criou um hub de inovação e também onde está a nossa área de operação. Lá dentro a gente tem um centro de monitoramento 24/7 que ele olha a disponibilidade e as visões dos nossos ativos de campo. Né? Não tem nada a ver com IT, tem nada a ver com cibersegurança. Visão de negócio. Como o core business da empresa funciona e como a nossa planta está disponível para o nosso dia a dia. Para ele, se o ambiente está on-premise, se o ambiente está na cloud, ele tem que ter disponibilidade do dado e da informação. Isso, não interessa. Como que a gente vai levar isso para frente e como a gente traduz essa interface para ele. Então, ponto fazer. Não se preocupe, a gente vai trazer para você a melhor experiência, a melhor disponibilidade, porque parte da nossa jornada, e aí a gente teve uma grande transformação esse ano. A gente saiu de clientes no centro para pessoas no centro, como companhia. Aí eu estou falando do meu cliente, eu estou falando do meu colaborador interno, eu estou falando dos meus parceiros. Então a gente está falando de pessoas. Então a gente traz o mote aqui no final do dia, e um pouco daquilo que a gente se conheceu, no fim a gente brinca bastante, no final do dia sempre são pessoas. É isso. Você falou de estabilidade, disponibilidade. Nick, você saiu ali então realmente de TI para OT. E já faz alguns anos já e o negócio está deslanchando com o Nozomi. Isso é claro, está nítido para todos nós. Qual que foi a principal diferença nessa transição? É essa característica de realmente falar de business, parar de falar de ataque aqui, olhar para o business, olhar o que você vai agregar e qual visibilidade a mais você vai adicionar? Perfeito. Quando eu fui para essa área, ficou claro que eu não sabia de nada. Eu não entendia como que tudo isso funcionava. Desde uma arquitetura, um protocolo, as necessidades, o dia a dia. E eu vesti a camisa mesmo. Eu fui lá para o chão de fábrica, visitar, entender como que as coisas funcionam. E você acaba se deparando com obras incríveis da engenharia. É algo assim que é quase que não é palpável para você, dentro da sua casa, entender como que o gás chega lá. Depois que eu falar, eu quero que você explique como essa mágica acontece, que você aperta o botão lá e tudo funciona, né? Tem muita coisa ali por trás. Então, quando eu fui conversar com essas pessoas, a primeira coisa que ficou claro foi: eu não quero o pessoal de TI, de segurança aqui, porque eu tenho cicatrizes e cabelo branco, porque alguém fez um scan de vulnerabilidade, alguém instalou um agente, alguém colocou um patch e não entendeu qual que é o impacto que isso gera dentro da minha operação. Se você tem uma esteira de produção, você para uma delas, você tem que, para voltar a operar, tem que parar tudo,
fazer toda uma limpeza, fazer toda uma checagem, começar lá com a primeira esteira até a última estar ligada para o produto voltar a tá ali dentro dessa esteira. Quanto tempo demora isso? São horas? São dias? Pode chegar numa mineradora há semanas, né? Então, quando você tem essa conversa, você entende quais são as prioridades. Então, como que a gente pode ajudar eles sem gerar um impacto? Então, a primeira coisa é entender a arquitetura, e é um desafio, porque esses ambientes foram construídos há 20, 30 anos atrás, não tem uma documentação correta, às vezes tem um hub, não tem switch que você possa fazer um espelhamento. Então, tem que ter muita conversa para você começar um projeto e não gerar um impacto e sempre pensar no benefício. Quando a gente começa a falar só de segurança, PET, vulnerabilidade, não gera uma empatia. Na hora que você começa a mostrar, olha, eu consigo tirar uma visibilidade em inventário, olha só, inventário em TI, quantos anos a gente fala? A gente tem uma carência na área do chão de fábrica, indústria, de ter um inventário, para entender como está conectado. Depois disso, eu falo de anomalias. E eu não falo de cibersegurança, eu falo de anomalias operacionais. Porque eu estou olhando um protocolo e tem as variáveis que faz toda a programação ali da parte de automação. Será que está funcionando da maneira que deveria funcionar? Será que esse equipamento não está funcionando acima da capacidade? Pode gerar um acidente ali na ponta? Então, quando a gente começa a ter essa conversa, gera uma primeira conexão, quebram-se as barreiras. Quando o pessoal de automação vê todo esse benefício que vai ganhar, muitas vezes o pessoal de automação banca o projeto. Porque o budget de TI é uma porcentagem do budget. O budget de segurança é uma porcentagem do budget de TI. O budget da indústria ele é muito maior. E quando a gente consegue ajudar a indústria, né, de 5 paradas anuais, reduzir para 4, né, de tantos acidentes, reduzir ao menos 1, a gente acaba se conectando muito, muito com o negócio. E olha que incrível, né? Tudo que o Nick explicou da experiência dele saindo de TI para OT é exatamente o movimento que um CISO, um profissional de segurança, precisa fazer, que é entende o negócio. Para de olhar para vulnerabilidades, riscos, enfim, o que está acontecendo no dia a dia ali, e olha para o negócio. É o que a gente precisa proteger, o que acontece no dia a dia, o que uma parada ocasiona no negócio. Então, esse é o link e é o resumo que eu tiro da sua explicação toda aqui, que é isso, é essa importância dos CISOs e dos profissionais de segurança terem visão dentro do ambiente de indústria. Não, sem dúvida. Então eu queria que você contasse como que a mágica acontece dentro da Comgás e essa tua jornada também de entender essa infraestrutura incrível que vocês têm. Bacana, acho que o primeiro ponto, você me conhece da casa passada e da experiência, do trabalho que a gente fez em conjunto, né, com um grande desafio de proteção e segurança para a nuvem. Eu sou um profissional, estou quase 18 anos no mercado, né, atuando com tecnologia de cibersegurança, comecei cedo, não aparenta, jovem profissional. E na minha bagagem e experiência, o tempo todo, eu sempre trabalhei no mercado financeiro e varejo. Muitas vezes varejo atrelado a crédito. Né? E a minha primeira experiência, 2 anos na indústria, então acho que foi uma das grandes perguntas que me fazem, né? Como que você cria uma estratégia, muitas vezes de cibersegurança, por um ambiente industrial, né? Como você separa isso do ambiente industrial focado para o ambiente de OT, né? E você é um profissional que nunca trabalhou na indústria. Acho que o grande desafio da resposta a primeira pergunta que você fez, como que a mágica acontece? Para eu conhecer, né, da onde vem a nossa energia, como a gente distribui e entrega o gás para o consumidor final, eu preciso entender do negócio. Não uma mágica de entender sobre vetor de risco, cibersegurança, conversar no board, defender orçamento, montar um plano diretor. Quando a gente vai para o ambiente industrial, o primeiro grande desafio, e para você ser aceito dentro desse mercado, na área de negócio te respeita quando você começa a falar minimamente a linguagem que é o dia a dia dele, que é o core business, né? E a minha primeira grande jornada nos primeiros meses, quando a gente fez até um papo, de falar, olha, a gente pode, de repente, discutir como a gente pode trazer soluções específicas, né, para o TI, para te apoiar, gerar essas visibilidades. Fiz aquele papo contigo, não, primeiro eu preciso conhecer o negócio, eu preciso entender como funciona, da onde vem nossa estrutura, e aí eu fiz uma jornada, né, com um tour, para entender, né, da onde vem a nossa energia. Primeiro ponto que a gente comenta, nós somos uma distribuidora. Antes disso, tem um processo de comercialização. Né? Da onde eu estou adquirindo essa molécula. A gente tem alguns parceiros que podem distribuir isso para a gente, ou através de caminhões itinerantes. Eu posso vir através ali do Gasbol, que a gente tem ali, o gás do vindo Brasil, Bolívia. Eu posso consumir isso através da Petrobras, que é um grande player, né? Que faz o processo de extração do petróleo, né? E ali a gente começa a ter a extração do gás dentro do processo do petróleo. Né? Essa conexão entrega a molécula para a gente no primeiro momento, e aí você começa a entender os termos da indústria de gás. Eu preciso que você faça uma visita no Citygate, depois uma visita numa ERP, depois uma visita no CRM,
Eu não distribuo o gás. Você tem que entender onde a nossa jornada começa. Então, o Citygate é o que a gente chama de ponto de custódia. É onde eu vou adquirir a molécula, que é o gás, vou torná-lo ele, né, oficialmente o gás natural com todos os padrões químicos adequados. E aí você tem o primeiro grande choque de realidade. O gás natural ele não tem cheiro. E hoje o fator que a gente entende quando tem vazamento de gás, seja no ambiente industrial, seja em casa, em qualquer cenário, é o cheiro. A gente aprende quando a gente captura a molécula, a gente tem um processo de odorização do gás. É um produto químico, que é um odorante, que ele é misturado, né, dentro de um processo. A gente odora ele e depois eu vou começar a injetar ele dentro da minha rede e tirar isso dentro do meu Citygate. Segundo processo, qual que é o volume que eu recebo isso dentro de um Citygate? Eu recebo numa larga pressão. Só que eu preciso entregar para diferentes clientes consumidores na pressão adequada. Né? Uma empresa, uma fábrica de fertilizante vai usar uma pressão de gás diferente no consumo residencial, né? No item de conforto para tomar um banho, o aquecimento de uma piscina. Aí é o primeiro grande choque. Uau, o gás não tem cheiro, tem um processo químico para fazer isso. Então esse ambiente crítico é o principal, é o nosso primeiro step de segurança. E aí você começa a perguntar, mas como funciona essa engine? Nós temos bombas que monitoram o nível de vazão e pressão desse odorante. Processo super crítico. Quantas bombas tem? 2. Então, contingenciado, redundante. Aí você escuta o negócio. Não. Quando a gente fala de ambiente industrial, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 tem nada. A gente vê muito do universo de IT. Não, é redundante. Né? Tem contingência. Falhou um. A gente tem horas para recuperar até voltar outro, porque eu tenho a redundância. A indústria olha diferente, porque a gente não pode ter acidente. Tem que ser acidente zero. Risco à vida zero. E quando a gente está falando com o ambiente químico, a gente está falando de riscos ambientais. Esse odorante não pode vazar no solo, tem todo um processo específico. Então, a gente olha, uau, primeiro step, primeiro ponto, então aqui eu recebo. É daqui que eu já distribuo? Não. Agora, dentro dessa engine vai ter todo um processo de automação em larga escala. Isso a gente vai injetar na nossa rede, que tem mais de 20 mil quilômetros espalhados pelo estado de São Paulo. Incrível, não? Tá louco. E em alguns pontos você vai receber isso numa aérea. O que é uma aérea? Uma aérea é uma estação redutora de pressão. Ali é um processo muito mais pneumático, sem muito processo de automação e telecomando, onde eu vou reduzir em trechos da minha rede, basicamente uma autoestrada, né? Que para a esquerda você pode ir a 50, para a direita, autobahn até 120. A gente vai entregando essas pressões. E dali eu começo a trabalhar ou na visão do meu cliente final que vai receber, ou do que a gente chama de CRMs, grandes consumidores, que são clientes que eu vou na RP reduzo, mas ainda entrego em larga pressão, e tem o meu último ponto de acesso dentro da estrutura daquele cliente. E a partir dali ele começa a consumir a nossa molécula. Então a gente aprende toda essa engine dentro do negócio, com esses 3 steps, e aí entender quais são os nossos tipos de cliente. Então eu tenho clientes comerciais, sejam restaurantes, né, grandes hotéis, em alguns casos a gente tem hospitais usando, empresas de lavanderia, aí tem postos de gasolina, né, aí eu tenho grandes indústrias de cerâmica, empresas de fertilizantes, até entrar naquilo que a gente fala que é o habitado, que é um cliente residencial, onde você vai ter isso num condomínio que você mora, na sua casa, seja no item de banho, para chegar no fogão para cozinhar, para aquecer uma piscina, para usar numa lareira. E essas pressões e variações, elas vão navegando dentro do processo da nossa rede, com disponibilidade 24/7 sem poder parar, para poder entregar a molécula. Vou chegar no primeiro dia e falar de cibersegurança? É possível. Não dá. Não conecta, Olha né? isso. Assim, nos 20 mil quilômetros já está disponível, já está pronto para uso. Pronto para uso. Quando a gente fala desses pontos, a gente vai ter Citygates grandes consumos espalhados em pontos estratégicos, onde eu de fato, né, busco isso da comercializadora. Estações redutoras de pressão a gente vai ter para mais de 700, mais CRMs. Isso que eu ia perguntar, a parte de pressão, o controle dessa pressão, porque você tem que ter em vários pontos diferentes. São vários pontos da rede, de acordo com a estratégia, aonde a gente entrega, qual o volume, e em paralelo, grandes obras de engenharia, expansão ocorrendo de hora em hora. E o monitoramento dessas pressurizadoras tem que ser 24 horas constante. Tudo, porque são tudo os mais 24/7. Perfeito. Inclusive o nosso CRM, porque no CRM falou, mas já na ponta, você está entregando no cliente final. O que você monitora? Eu preciso habilitar isso, é um negócio. No fim de consumir, eu preciso gerar o billing daquele consumo, eu preciso faturar aquilo e entregar o recurso financeiro para a companhia. Então, todos os trechos têm algum tipo de monitoração, com criticidades diferentes e com alertas adequados para aquele operador da visita que você foi fazer no nosso centro de comando. Lá ele está olhando, Citygate, ótica, visão, bombas odorantes, disponibilidade. Se um Citygate para, basicamente eu vou afetar um trecho gigante de quantos, 1.000 quilômetros. E pensando em pressão, já que eu recebo numa larga pressão, como que eu vou repressurizar isso no dia seguinte? Talvez eu demore meses para conseguir recuperar
um nível de distribuição adequado. Em paralelo, a nossa rede, nossa malha e clientes vão crescendo. Então a gente tem grandes obras espalhando a nossa malha de construção. Esse é um outro ponto importante. Aonde eu opero esses 20 mil quilômetros? A gente está em um pouco mais de 190 municípios, quase 94, 95 ativos. Então eu tenho mais quase metade para crescer e entregar disponibilidade de gás, né? Consumo de ativar novas indústrias, novos clientes residenciais. Tudo isso acontece e tudo que nasce de novo, ele tem que entrar nessa mesma visão, nessa mesma ótica de disponibilidade, né? Com todo o monitoramento adequado e sendo imperceptível para o nosso cliente. Lembrando, a gente está trabalhando com combustível, né, que traz risco à vida, então a gente tem uma operação muito eficiente e um modo centralizado também até o meu cliente. Eu tenho que me preocupar na entrega do meu cliente final. Né? O produto, além de estar disponível para ele, um vazamento, uma disponibilidade. E a gente está num estado, né, uma das maiores metrópoles do mundo, em que a gente também é concomitante obras de outros grandes players. Então, eu tenho dutos, né, passando por debaixo de todo o estado, eu estou concorrendo com as empresas de saneamento. Em alguns trechos eu estou concorrendo com as empresas de telco. Em bairros planejados, toda a estrutura de iluminação também é aterrada. Quem fez mais cagada? Tô brincando. Pelo contrário, a gente tem alguns sistemas de georreferenciamento que a gente acaba até trabalhando em conjunto. A gente tem um canal, por exemplo, para fazer contato em conjunto com as empresas de saneamento, para obras em conjunto, acompanhamento em conjunto, um step de emergência quando alguém, por um acidente, acaba conectando num duto nosso, né? E gerando a necessidade de algum reparo. Então, além de ter essa operação de distribuição, a gente tem uma estrutura por trás, né, de atendimento de emergência, né, de ativação de clientes, de reparo, seja com uma ótica de um time de manutenção e um time de automação. Exatamente. Então, assim, o core business da empresa e o grande volume de funcionários da companhia é uma diretoria para a área de operações, que é o nosso core. Sem dúvida. E tudo que ele falou, você notou que tem a parte de telemetria. Você consegue pegar esses indicadores e tem o telecomando. O telecomando, eles fazem todas essas reprogramações, né, para balanceamento de pressão, válvulas, bombas e tudo mais, de maneira remota. Então você tem essas variáveis para você conseguir, né, fazer essa reprogramação e manter esse ecossistema funcionando de maneira adequada, que a todo momento você está fazendo esse trabalho. Então, na hora que a gente coloca uma solução como a Nozomi lá, além da visibilidade de toda essa conectividade, a parte de inventário, você começa a ver os protocolos que têm as suas características e essas variáveis que são trocadas. Então, na hora que o pessoal de operação vê isso, eles falam, olha que interessante, aqui está funcionando como deveria funcionar. Por que teve esse pico? De repente, acaba sendo até um controle compensatório para o que eles já têm, porque de repente eles perderam uma visibilidade de campo, acabam ligando para essa localidade, entende? Alguém já faz alguma manutenção e esse ambiente não deixa de operar. Nick, isso há um ano e meio atrás, quando o time começou com o Nozomi aqui, a primeira coisa que eles acharam é que eles iam ver só segurança em OT. Muito pelo contrário, a hora que colocou o Nozomi dentro de falou, não, calma aí, gente. Temos segurança, mas assim, tá lá na frente. Você consegue ver todos os protocolos daí em diante, entender para um monitoramento como se fosse um comparativo de um NOC, por assim dizer, para depois você falar aí sim de segurança. Então você tem várias variáveis ali em volta disso. Então é muito diferente. E outra coisa que acaba acontecendo assim, esse projeto é um projeto longo, porque quando você vai implementar, você tem que estar alinhado também com algumas paradas operacionais. O ambiente deles está na cloud, é um pouco diferente, mas o ambiente um pouco mais tradicional, você tem plantas, tem localidades distribuídas. Então, eu só posso implementar a solução quando tiver uma determinada parada. Você vai lá, coloca a solução, tem a visibilidade. O que acaba desencadeando também são outros projetos. Segmentação de rede, está numa rede flat. Outra coisa, olha, eu tenho um hub aqui, eu vou ter que fazer a troca desse equipamento. Eu tenho que fazer a segurança dessa comunicação, que está em texto puro, e usuário e senha está passando ali direto. Então, isso não pode acontecer. Eu vou ter que criptografar ou, junto com o fabricante, pedir para melhorar. Então, são vários projetos que a gente acaba ajudando também o cliente final a priorizar. E quando a gente vai para a área da indústria, tem aquela parte de inventário. Esses equipamentos têm um tempo de vida também. Então, eles têm alguns projetos de retrofit, que eles chamam, que assim, na hora que eu entrego o inventário e mostro os equipamentos que estão entrando end of life, end of sales ou end of support, já ajuda muito eles, porque já entra no projeto e fala, olha, esses equipamentos não estavam nesse projeto, a gente já coloca aqui e resolve tudo de uma vez, né? E como a gente tem também toda aquela camada de machine learning, inteligência artificial, na hora que você tem esse protocolo funcionando, monitorando essa máquina, ele sempre funcionou dessa maneira, sempre nessa pressão. Por que mudou agora? Foi o quê? Uma nova localidade que entrou e diminuiu um pouco a pressão e a gente não tinha programado? Não, a pressão está muito alta, o equipamento está funcionando de
de maneira errada. Então, esses alertas também ajudam a operação no dia a dia. Sem dúvida. Grande fator, acho que no projeto que nós fizemos em conjunto, o primeiro step é, né, gestão de ativos. Então, a gente usa a solução e a tecnologia para entender os nossos ativos Robson, e monitorar. Desculpa te interromper. Usando. Todo mundo sofre com gestão de ativos. Quando a gente fala de TI, não, isso é o básico. Não, o TI é super evoluído e indústrias nós não temos problemas de ativos. Não, TI é super evoluído e em OT... Não, contrário. Ao contrário. TI não tem gestão de ativos, não sabe, fala que fazem o básico e não fazem, nós sabemos disso. E OT com certeza fazem. Concorda que não é igual? É igual. É Pelo igual. menos, vou te dar um exemplo, né, dentro do meu business case, que é a nossa vertical. A gente comentou aqui um pouquinho das características, né, do tipo de negócio que a gente tem para fazer a distribuição e falamos por alto aqui quilometragem, né, pontos, que são mais de 1.200 espalhados. Conforme a malha vai crescendo, esses tipos, né, de locais eles crescem também. Vamos exemplificar aqui que você hoje faz um grande projeto de engenharia, como você comentou, substitui vários ativos, leva anos, e você precisa fazer um processo de inventário. Então visita 1.200 locais ao longo de um ano. Quando você terminar, o inventário está desatualizado. É uma foto, não é um filme. Você não está Então você monitorando não tem um aquilo de maneira inventário. contínua. Você tira, de fato, alguns screenshots, você faz uma análise de probabilidade versus o estoque, aquilo que eu substituí ou não, porque esse ativo, além, né, da questão da linha do tempo, por mais que ele esteja ativo com suporte, ele pode falhar também, você precisa fazer a substituição. Onde conecta de forma automatizada, baixa do estoque, atualiza e mostra que você tem aquilo de forma atualizada. Talvez em loco, pegando o diagrama da planta, o desenho, você consiga ter toda essa informação. Agora traga isso de forma centralizada em 1.200 pontos. É isso. Multiplica isso pela quantidade de plantas. Eu diria que é você vai ver. impossível. É isso. Conforme isso vai crescendo, é impossível. E quando você vai fazer um papo com o negócio, que antes de você trazer alguma tecnologia de cibersegurança, você está trazendo uma solução que ela pode te apoiar em inventariar isso em tempo real, conforme ele passe a receber esses dados. Isso é atrativo para você? Muito atrativo. Segundo, né, sem querer interferir nos seus modelos de monitoramento e alertas existentes, eu leio protocolos na camada industrial. Estou falando zero cibersegurança. Algum tipo de dado é algo interessante para vocês? Dá um exemplo real que a gente pegou apoiando um negócio dentro do nosso projeto e eu comentei um pouco da bomba durante, que é algo crítico para o nosso negócio. A gente estava enfrentando em uma localidade problema de desconexão de uma dessas bombas. Aí você pensa, de forma remota, né? Olhando isso no alerta. É um problema de conectividade, mas se fosse, né, todos os alertas locais iam falhar em um dado momento, um só está falhando. Segundo, será que é um problema físico, eu preciso substituir a bomba? Mas ela é conectada também em sistemas de automação. Será que é problema de desconexão? A gente usou a própria tecnologia da Nozomi para começar a olhar em que momento ela desconectava, é antes, depois da PLC, em que tempo que existe, quais são os parâmetros, a gente conseguiu apoiar o negócio a corrigir um problema, gerar um novo tipo de alerta de monitoração no ambiente de escada, a partir de a gente estar olhando protocolos industriais, uma ferramenta que tem essa visibilidade industrial, que tem a visibilidade do ativo, eu estou discutindo com ele zero cibersegurança. Eu estou apoiando ele num problema que pode impactar o nosso negócio, interromper o nosso negócio, ou gerar um risco, e não é um risco cibernético. A partir daí a gente entra para o game, a gente começa a ser aceito, porque a gente tem um desafio em cibersegurança, que é aqui em industrial, que é, eu tenho uma série de responsabilidades dentro de uma grande companhia, só que eu não sou responsável por nenhuma dessas áreas no fim. Então, como você entra na maior área da sua companhia, com o maior investimento, com a maior despesa operacional, com o maior time, e diz que você quer entender qual que é o modelo de segurança daquele local. Ele vive safety a vida inteira. Exatamente. Ele está na corda bamba entendendo que ele trabalha com um produto mega crítico, entregando disponibilidade, onde ele não pode gerar risco nem para a sociedade, para o meio ambiente, para o colaborador, para o parceiro e para o cliente final. E eu vou tentar convencê-lo, né, que a ótica de risco cibernético ela é muito mais complexa e muito mais prioritária. Como, né? Exatamente. O jogo perdido. Esse é o ponto. É E isso. por que a gente consegue fazer isso? Porque a Nozomi nasceu nesse ambiente. 10 anos atrás, a gente nasceu no setor de energia, depois a gente foi ampliando, e a gente fazia exatamente isso. Visibilidade para esse ambiente, inventário, mapeava os protocolos, sessões e a parte de vulnerabilidades para as anomalias operacionais, para ajudar nesse safety lá no final do dia. E a gente veio tendo muito sucesso no decorrer dos anos com isso, que de repente veio esse tal de cibersegurança para a indústria, né? Então isso veio depois. Ficou até um pouco mais fácil para a gente, porque a gente fala de cibersegurança, vulnerabilidade, assinatura, comportamento. Eu já estava vendo comportamentos muito mais complexos ali no chão de fábrica. Então a gente acaba tendo uma vantagem competitiva, porque a gente nasceu dentro e para o setor de indústria e infraestrutura crítica.
não é uma solução de cibersegurança que decidiu ir lá para o chão de fábrica e proteger de alguma maneira. Caramba, gente, que aula. Que aula. Que aula. Tô meio... Fala de OT. É um mundo, É um mundo mundo. à parte, né? E é tanto um mundo à parte que a gente teve alguns episódios aqui falando sobre o OT. E esse é o primeiro que a gente fala de uma empresa que tem responsabilidade 24/7, não só pelos seus próprios produtos que serão vendidos. Não é uma empresa química que faz sabão em pó que vai chegar se der lá, um problema não vai exato. vender. No caso aqui, se não tiver a disponibilidade, a continuidade de negócio, 500 clientes da Comgás ficariam sem aquele serviço e não conseguiriam prestar os seus serviços para os clientes deles. É a continuidade da cadeia inteira. E o mais legal é que, assim, eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, e falam, não, pô, eu moro ali num prédio, num condomínio, né, que a hora que eu ligo o gás, na verdade, é de um grande botijão de... Não é, tá interligado. Em São Paulo existe uma chance altíssima de que você passa por toda essa cadeia. Você acaba passando por toda essa malha. E veja que dentro do nosso papo aqui, a gente fala de tecnologia, a gente fala de convergência, mas a gente trouxe inputs para fazer um projeto que a gente não falou de cibersegurança. Exatamente. Obviamente que dentro dessa cadeia, dentro desse processo, com essas tecnologias, a gente vai olhar também com uma visão cibernética, pensar no processo de um incidente, como responder. Mas aí é um outro step também totalmente diferente. O processo de remediação para um ambiente industrial, ele é o oposto. Talvez você tenha um problema, você vai conviver com aquele problema, né? Hoje, fazer um update de um firmware, talvez queira dizer que daqui 2 anos você vai trocar aquele ativo. Você não vai poder fazer até lá. Você vai ter que conviver com aquele risco, né? Agora, um grande processo interessante, você tem mapeamento e você passa a ter visibilidade. Mas acho que o nosso grande golaço é, enquanto eu tenho isso escutando os meus ativos, como eu trago input para o negócio? Então, quando eu tenho protocolos industriais rodando a todo momento, a gente consegue trazer fatores para falar, olha, esse tipo de comportamento que não tem nada a ver com cibersegurança, ele é um comportamento esperado para você? Para aquela localidade? Sim, porque faz isso, faz essa conexão. Não deveria. Esse não é o padrão adequado. Daí a gente começa a gerar outros tipos de discussão. E se fosse falar também de cibersegurança por um incidente, a gente vai olhar essa mesma informação vindo numa mesma engine tratando esse dado. Obviamente, quando a gente vai aí vir trazer para o nosso mundo, né, e pega os nossos especialistas de Cyber OT, né, ele vai entrar e vai olhar tudo que a ferramenta que o IA vai poder entregar voltado para conceitos cibernéticos. Mas para o negócio, a gente volta de novo falando de disponibilidade, né, integridade, isso. O tempo todo funcionando, entregando para ele aquilo de forma transparente. Acho que isso é um outro fator interessante quando a gente começa a falar muito de proteção para ambientes industriais, já vem à cabeça que vai ser algo mega intrusivo e que vai indisponibilizar o negócio. Aquelas cicatrizes que você comentou, Nick, no início, são dores que afastam o time de negócio. Eu não quero falar de IT, eu não quero falar de cyber. Uma vez que minha operação está rodando, está funcionando, e algo que você vai fazer pode parar. Dependendo da estrutura, você não tem nem janela. Você não tem nem janela de parada. Tem ambientes que você não tem janela de parada. Exatamente. Então é algo que você tem que trazer e olhar. E um outro ponto que a gente também aprendeu com essa jornada, que talvez não fosse algo crítico, mas passa a se tornar crítico, quando a gente leva parte dos sistemas para a nuvem, a gente começa a entregar cada vez mais dado e visibilidade para o nosso operador lá na ponta. Né? Digamos que Acostuma mal, né? Porventura, digamos que você tem algum impacto na cloud que não tem nada a ver com a sua operação, você está distribuindo gás, entregando gás, mas ele perde a tela dele de visibilidade. Para ele é tão crítico quanto a operação rodando. Tá vendo? Porque ele não entende o que está acontecendo naquele momento, se em alguma das localidades que está operando está tendo algum risco. Risco à vida, disponibilidade, uma bomba que falhou. Pensa, vamos entrar em processo de contingência, vamos mandar alguém fisicamente visitar cada local. Lembrando, quando a gente olha esses pontos também, não quer dizer que eles estão a 5 km de distância, gente. A gente fala do mercado de distribuição de gás a nível Brasil, a gente tem estruturas que um Citygate para o outro, a nível Brasil e outras companhias de gás, às vezes são 400 km de distância. É bem por aí. Aí você tem, às vezes, um operador que ele vai ter que ir de uma ponta a outra. Pegar o carro ali, 5 horas de carro pelo menos. Imagina. Então ele vai ficar 5 horas sem visibilidade, por um contato em loco. Tem estruturas que a gente tem dentro do nosso estado que não tem sinal, às vezes vai ter que ir lá, bate o olho, sai da estrutura, vai para um ponto para conseguir fazer uma ligação. É um outro mundo. Isso acontece muito no Brasil, gente, muito distante. Acontece no estado de São Paulo. A gente tem zonas de sombra para se comunicar a nível de telefonia móvel. E às vezes você está em locais afastados, você não tem grandes indústrias ou empresas para ter um monte de eu sou de Marília, links, então, 420 quilômetros. é um pouco do ponto, né? A gente acaba Metade da estrada sem sinal. Sem sinal. Né, A gente falou muito aqui da nossa jornada de transformação, de estar na indústria, né? Mas eu queria agradecer muito a Red Belt por ter investido nessa jornada também. Então, hoje a Red Belt está levando essas soluções
né, de proteção, visibilidade, controle de anomalias para a área da indústria. Então, vocês já prestam serviço, né? Quantos clientes de TI para a indústria? Vocês entenderam que vocês podem agregar ao negócio, estendendo as capacidades do SOC de TI tradicional para o SOC de OT. Porque no final do dia é um Digital SOC, é um Cyber Command Defense Center, o nome que você queira dar. O cliente, ele quer ter o ambiente dele operacional. Perfeito. Então, na hora que você consegue, né, pegar essa telemetria, conecta no teu SOC, o RISC, que foi uma solução incrível que eu conheci no primeiro dia que eu vim aqui, começa a mostrar os casos de uso, playbooks da indústria, isso gera um valor na ponta inimaginável. Você se aproxima muito do negócio, porque em cibersegurança é injusto. Se a gente protege o ambiente, a gente não fez mais que a nossa obrigação. Mas na hora que você evita uma parada, na hora que você consegue ajudar na continuidade de negócio, você vira um herói. Não, total. Pegando um case, uma grande indústria química, grande mesmo, nós estamos fazendo um projeto Nozomi, vamos iniciar um projeto Nozomi, e a gente conversando com diretores da indústria e daí em diante, ele falou assim, vamos fazer um pouco ao contrário. Eu falei, vamos lá. TI você já vai, né, olhando, querendo, tem pessoas que querem olhar para tudo, proteger tudo, não, calma, vai devagar. E aí você vê o nível de maturidade dessa turma, é outro nível. Né? Não colocando que um é mais inteligente que o outro, ou tem mais visibilidade que o outro, mas nós estamos falando de risco à vida, a riscos ambientais. E olha que legal a sacada que a gente acabou desenvolvendo em conjunto. Iniciou com um pentest on-premise, sem ser nada automatizado, manual, até onde os ethical hackers conseguem chegar, ali dentro ou por alguma ponta. Bom, de 10 possíveis riscos altos, vamos chutar aqui, atingiram 3. Então, legal. Esses 3, sim, nós podemos pensar no desenvolvimento de um playbook para, se tiver um risco, porque é possível fazer a parada, certo? É possível. E os outros 7 ali? Monitoramento. Monitoramento não reativo, certo? Você vai estar ali só entendendo o que está acontecendo, informando o que está acontecendo com outras pessoas tomando ações. Então, é uma outra forma de se pensar, uma outra forma de conduzir um projeto. E aquilo, a hora que você está, de fato, saindo só do digital e atingindo algo material, é demais. Não, com certeza. E o SOC nível 1, no meu ponto de vista, ele é um alerta, ele vai ser tratado com qualquer alerta, e a partir desse entendimento, se o nível 1 conseguir corrigir, ótimo. Se não, aí ele começa a direcionar. Isso vai ser para alguém que tem um entendimento melhor de OT. Isso é o de TI. O TI, você autorremedia, você tira da rede, não tem problema nenhum. O de automação, maioria das vezes, é ligar para alguém, saber quem é o responsável daquela localidade, contextualizar ele. Eu vou até dar um exemplo um pouco esdrúxulo aqui, mas assim, tem uma esteira que está rodando, um equipamento que está rodando acima da capacidade. Você ligou, avisou que está rodando, ele fala, olha só, está rodando mesmo, eu tenho uma meta para bater, eu vou botar aqui para moer, né? E aí eu vou correr esse certo risco. Não é um exemplo real, mas é algo que pode acontecer, mas você identificou, conectou, ligou, contextualizou, e lá na ponta ele vai tomar a decisão. Perfeito, perfeito. Gente, atingimos nossos 45 minutos aqui. Cravados? Foi quase. Felipão, quanto que deu aí? 44, 45? Oi, foi 44. Bom. Voou, né? Arrisca, passa rápido. E é um papo delicioso, é um negócio... De outro nível, né, cara? Temos água nas nossas canecas. Quase morri ali. Mas é verdade, são águas, né? Ainda não fizemos essa inversão. Quem sabe um dia, mas tô brincadeira. Brincadeira à parte, Robson, prazer, obrigado por ter vindo. Foi uma honra compartilhar e você ter dado essa aula para todos nós aqui. Eu que agradeço o convite, sempre que precisarem pra gente bater um papo, né, sobre negócio. Acho que um grande desafio que a gente tem no nosso mercado de cibersegurança é como a gente traduz e traz, né, a nossa disciplina como parte do negócio. Né? E acho que o mundo industrial é um mundo fantástico, que a gente tem muito input, né, muita coisa a desbravar, mas que pode nos aproximar do modelo de negócio. E a gente acaba no meio desse universo descobrindo que a gente tem sinergias interessantes. Então, acho que é um pouco do convite, um pouco do desafio. É legal conhecer um pouco do que o Nico comentou da estrutura de vocês. Acho que seria muito interessante, né, dentro de uma visão de um SOC para OT, que vocês se desafiassem em algum momento de entender um pouco mais o modelo de negócio. Com que a gente gera outras informações, inputs de alerta, que talvez eu alerte um negócio, mas não com uma ótica de cyber. Acho que é um output que pode ser utilizado, porque se o dado a gente já tem. É isso. E é o mix, né? Que você sempre falou do mix, né? Então, quando a gente começou a montar esse SOC de OT, a ideia não era pegar a galera de cyber mesmo
e transformar eles para OT. Não dá, você não consegue. É possível, tá? É ao contrário, né? Então, assim, essa galera mais macaco velho mesmo, que tá ali no chão de fábrica, que entende muito. E aí, você só trabalha com sêniors de verdade, né? Essas pessoas não estão há 3, 4 anos, estão há 10, 15 anos no mercado. E você diria faz... até mais, 30, 40 anos. Você olha ali o setor de energia, eu vi pessoas ali com uma boa idade. E aí você faz a imersão em segurança. Perfeito. Então, essas pessoas conseguem trazer uma visibilidade diferente. E a hora que você tem esse SOC misto, que não adianta falar, tem um SOC só de... Não, tem que ser um SOC misto. Tem esse troca de valores, né, que agrega tanto. Isso. E é o SOC que consegue lidar com os dois tipos de problemas, os dois tipos de solução. A gente já entendeu que não é apertar um botão, tira da rede, garante que está encriptografado, não é só um pedacinho. Cara, no OT não funciona. A gente sabe não pode. disso. Deu exemplo, tipo, vamos desconectar a rede. É isso. Distribuição. Você tá Não doido. funciona, Sim. exatamente. Nick, obrigado novamente. Nos veremos Em breve. em breve. Não, com certeza. Esse já é o terceiro, tem que ser criativo pra gente já bolar o quarto e deixar na agenda, né? Obrigado Maravilha. pela parceria, apostar em levar esse tipo de solução para o negócio e parabéns pelo trabalho, cara. É incrível o que você vem fazendo no mercado. Obrigado pela parceria. Mateuzinho, Obrigado de novo, excelente. sempre. Excelente conversa, como sempre. só aula, né? Só aula. E tem uma perspectiva diferente de um mercado de OT que a gente falou algumas vezes, mas totalmente diferente. Muito bom. Muito obrigado. Demais. Vocês que nos acompanham, isso aqui é criado para vocês, de verdade, tá do fundo do coração. A ideia é a gente trocar experiência, levar conteúdo. Quando a gente desenvolveu isso aqui lá atrás, o primeiro realmente podcast de cibersegurança, a ideia desde o início foi essa, tá? De compartilhar informação. Essa que acho que é o nosso grande diferencial. Obrigado. Caso queiram ver outros episódios, já é qual que é hoje? Pode falar com a voz. 39º episódio. Então, lá no site da Red Belt você vai encontrar os outros e muito conteúdo legal, gente. Tá bom? Obrigadão. Redcast.